Abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1, e nós leremos os 5 primeiros versículos. Ruth, capítulo 1, os 5 primeiros versículos. Vamos iniciar com a palavra de oração, pedindo a luz do Espírito Santo. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que estamos reunidos para meditar a Tua palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor, a luz do Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, refletir na Tua palavra e possamos, Senhor, tê-la aplicada em nossos corações. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Irmãos, nós estamos diante do texto sagrado e o livro de Ruth é um livro que nos lembra do Hesed, da misericórdia de Deus. Então nós somos lembrados neste livro da misericórdia do Senhor. Como o Senhor foi misericordioso com Noemi e com Ruth. E como Ele é misericordioso conosco. Nós precisamos, irmãos, nesse momento de aflição, de luta, nos lembrarmos de que o Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele está no centro de todas as coisas. Porque às vezes a mídia, os formadores de opinião, as próprias circunstâncias que nos acometem podem nos fazer esquecer esse fato primordial, que o Senhor é misericordioso, né? E Ele rege o mundo com a sua sabedoria e a sua misericórdia. E ambas são infinitas. Eu gostaria de, nessa noite, falar com os irmãos sobre o tema as consequências de perder a esperança. Às vezes, irmãos, as circunstâncias são tão adversas, são tão difíceis, que nós somos tentados a perder a esperança, né? e a nos distanciarmos de Deus. E eu gostaria de, nessa noite, a partir desse texto, refletir 3 consequências de nós perdermos a esperança. Primeira grande consequência está em se afastar dos dons de Deus. Então você vê aqui, primeiramente, o texto começa dizendo que nos dias em que julgavam os juízes. Então, o autor de Ruth, provavelmente Samuel, ele deixa muito claro que essa história acontece enquanto julgavam os juízes. E você se lembra ali do livro dos Juízes, né? Do último versículo de Juízes, Juízes 21, versículo 25, quando o livro termina dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então essa era a condição desse momento terrível, né? Israel saiu do Egito, Israel passou os 40 anos no deserto, sendo provido pela misericórdia de Deus. Contudo, o que aconteceu? Quando eles chegaram na Terra Prometida, eles negligenciaram em expulsar os povos que estavam ali. Era uma ordem expressa de Deus, e Deus havia dito para eles que se eles não expulsassem todos os povos, eles seriam para eles como espinhos, não é? Então, irmãos, Israel não fez isso. Começou a se habituar com os povos pagãos, e nós vamos perceber em Juízes
aquele ciclo que nós temos estudado na igreja, não é? O povo cai em pecado, caindo em pecado, o povo passa a se habituar, né, ao pecado. O pecado, Deus levanta povos inimigos para castigar o povo. O povo castigado, ele clama ao Senhor, que envia um juiz e liberta o povo. Então é o ciclo de Juízes. Mas quando você percorre os 400 anos dos Juízes, você percebe que lá no final de Juízes, lá especialmente em Sansão, o povo já está tão habituado ao pecado e aos povos pagãos, que Deus tem que suscitar Sansão da maneira como se suscitou, para que aquele povo tomasse não só consciência do pecado, como a necessidade de ter um libertador. Então o pecado tem esse poder escravizador naquele que o porta, né? Irmãos, Elimeleque e sua família viveram nesse período. E você percebe aqui que há um evento crucial na vida da família do Elimeleque, que é houve fome na terra. Eu vou citar aquela expressão do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele fala que não havia pão na terra do pão, né, na casa do pão. Porque Elimeleque e sua família moravam em Belém, Belém de Judá. A palavra Belém, Bet Lahan, significa casa do pão. Então estava faltando pão na casa do pão, certo? E aí nós vemos uma coisa muito interessante, né? Muito interessante. Por que estava faltando pão na casa do pão? O que houve? Né? Se você acompanhou o estudo de Juízes, e se você conhece a história de Juízes, você vai se lembrar que a falta de pão, né, a fome, ela se dá como uma consequência do pecado. Se você for para Deuteronômio 28, de 15 a 32, você vai perceber claramente isso, quando o Senhor mostra aqui que a consequência, né, de não obedecer à lei era justamente o povo ser atacado por povos pagãos, ter as suas dispensas esvaziadas pelos povos pagãos. E era o que estava acontecendo na época dos Juízes, e especialmente na época de Gideão. Você se lembra ali, Juízes 6, versículo 11, que Gideão estava ali malhando o trigo, né, escondido por medo dos midianitas. Os midianitas estavam roubando as colheitas, tudo que eles possuíam. Então, provavelmente, nesse período da dominação dos midianitas, antes do Senhor suscitar Gideão, por medo, não é? Por fome, não é? Porque todos os bens eram roubados, Elimeleque decide sair de Israel, né? Só que uma coisa importante que você tem que ficar claro na sua mente. A primeira consequência de perder a esperança, como Elimeleque perdeu a esperança. Aqui não tem mais jeito. Essa terra prometida, ela já não serve mais para mim. Eu tenho que ir embora. Ele perdeu a esperança. Ao perder a esperança, ele se afasta dos dons que Deus lhe deu. Porque cada pessoa de Israel tinha terra. Tinha terra. Todos tinham terra. Porque ela foi dividida conforme a vontade do Senhor, e a terra não pertencia ao seu dono. A terra era de Deus. As pessoas que estavam sobre a terra usufruíam dos benefícios que ela dava, e não dela própria, de tal maneira que a terra ela não era vendida. O que era vendido eram as produções que ela dava. E depois de um certo tempo, essa terra tinha que voltar à sua família original. Então Elimeleque deixou os dons de Deus, não fazendo jus ao nome dele. Porque o que significa Elimeleque? Elimeleque. Os hebreus, eles tinham o hábito de dar o nome da pessoa, ela era uma profissão de fé. Era algo que lembrava o Senhor. Você se lembra lá em Daniel, que quando Daniel e seus amigos chegam na Babilônia, a primeira atitude de Nabucodonosor foi mudar o nome deles.
Então, tirou-se o nome que lembrava o Senhor e passou-se a nomes que lembravam os deuses babilônicos, certo? Então, uma coisa importantíssima, irmãos, importantíssima, é que a gente observa aqui que Elimeleque tem um nome considerar, que nós temos que considerar. Eli, El, significa Deus. Eli significa meu Deus. Meu Deus. Meler significa rei. Então o nome de Elimeleque era uma confissão. Meu Deus é rei. E o que Elimeleque queria dizer com isso? Olha, meu Deus é rei. Está tudo na posse dele. Não há nada que um rei não possa fazer. E se Deus é rei, Deus governa sobre todas as coisas, inclusive sobre o momento de fome. Só que não fazendo jus ao seu próprio nome, Elimeleque decide deixar tudo o que tem, a sua terra, a esperança do juiz, porque Elimeleque já vivia na época do juiz, ele sabia que o Senhor suscitava um juiz de tempos em tempos. Elimeleque deixa todas essas esperanças. Ele abdica de ver a providência de Deus para ir para Moabe. Então a primeira coisa que de perder a esperança, a primeira consequência de perder a esperança é afastar-se dos dons que Deus nos deu. Né? Então nós paramos de observar a providência de Deus. Isso acontece quando nós estamos focados nos problemas. Então, por exemplo, as pessoas hoje, em 2020, essa pandemia, né, do Covid-19, as pessoas estão tão focadas no problema que deixam de observar a esperança. Nós temos que fazer como Jeremias, como eu escrevi no boletim esse domingo. Jeremias vai dizer em Lamentações, eu quero trazer ao meu coração aquilo que me traz esperança. Nós temos que entender que há pessoas que estão sendo curadas dessa doença, que estão sobrevivendo a essa doença, que muitas pessoas já contraíram esse vírus, mas não apresentaram sintomas, e que esse é um problema que passará. É um problema grave, duro, traz esse confinamento que nós estamos vivendo, mas ele vai passar. Ele vai acabar, como acabou a gripe suína em 2009, como passou a gripe espanhola no começo do século passado, 1918. Então, nós já tivemos outras experiências de epidemias e nós passamos por esses momentos. Né? Esses momentos de epidemias, de tragédias e cataclismas, eles servem para nos lembrar uma coisa muito, muito importante, que esses momentos são pequenas doses do juízo de Deus, são pequenas amostras do juízo de Deus, do que Deus fará no dia do seu juízo. Porque enquanto hoje a justiça de Deus está misturada à sua misericórdia, de tal maneira que esses momentos passarão, no dia do juízo, aquele dia que o Senhor voltará para julgar vivos e mortos, o juízo não passará. Não, porque o Senhor, aqueles que não estiverem em Jesus Cristo, eles serão condenados. Então, meus irmãos, nós não podemos, a partir desses problemas, deixar os dons que Deus nos deu. Assim como Elimeleque, nós não podemos deixar a nossa fé, nós não podemos deixar a palavra, nós não podemos deixar a oração. Inclusive, nós estamos fazendo esses momentos aqui de live justamente para nós mantermos os horários da igreja vivos em nós, vivos em nossa mente. Nós não podemos perder isso de vista, certo? Nós não podemos colocar outras ocupações nesses horários que são exclusivos ao Senhor. Então, nós não podemos abandonar os dons, nós não podemos abandonar as bênçãos que Deus já nos deu. Segunda consequência de perder a esperança, ela leva-nos ao pecado. Quando eu perco a esperança e deixo as bênçãos de Deus, para onde eu vou? Para a terra do pecado. E Moabe era uma terra pecaminosa. Você se lembra lá que em Números 22, não é? Balaão, ele foi fundamental na praga que se abateu sobre o povo de Israel. Por quê? Qual foi Balaque, o rei dos Moabitas? Ele não deixou Israel passar no meio do seu país para ir à Terra Prometida. Veja, Elimeleque e a sua família estão indo a Moabe
para ter ajuda. Mas no passado, Moabe não ajudou Israel. Se você for lá, Deuteronômio 7, de 1 a 5, você verá que Balaque não só não permitiu que Israel passasse no meio dele, porque ele temia que acontecesse com ele o que aconteceu com os outros reis, né? A Seom, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã, né? E ele não só fez isso, como contratou ali um feiticeiro, né? Profissional, Balaão, para amaldiçoar Israel. E por mais que Balaão tentasse amaldiçoar Israel, ele não conseguia. Por que não conseguia? Porque Números 22 vai dizer, né, que sobre o arraial de Israel não vale feitiçaria. Então, é um absurdo o crente ter medo de feitiçaria, medo de trabalho, né, coisas assim. Então, por quê? Porque aquele que está debaixo da proteção do Altíssimo, ele não precisa ter medo dessas coisas, certo? Então, mas Balaão, ele dá uma dica para Balaque que é fundamental para prejudicar Israel. Balaão vai dizer para Balaque o seguinte, olha, não adianta você guerrear contra o Deus de Israel, porque Deus vai proteger Israel, você não vai vencer Israel com feitiçaria. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar e você precisa mandar as mulheres midianitas, moabitas lá. Mande as mulheres moabitas, elas vão se deitar com os filhos de Israel e elas vão perverter o coração deles. Meus irmãos, homens sábios na Bíblia vão ser pervertidos pelos encantos de mulher. Você se lembra, por exemplo, de Salomão, o homem mais sábio do Antigo Testamento, que teve o seu coração pervertido por suas mulheres e adorou ídolos pagãos. Então, irmãos, você tem que entender uma coisa muito importante, né? O povo, nesse momento, Deus, de forma zelosa, vai punir o povo e vai matar muitas pessoas em Israel. Até o momento em que vão sobrar aqueles que se mantiveram fiéis. Então Moabe foi tão prejudicial a Israel que havia a diretriz de que o moabita, o descendente de Moabita, não poderia entrar no templo até a terceira geração. E é justamente para esse lugar que Abimeleque está indo. Um lugar onde não se adorava ao Deus vivo, um lugar onde não se havia pessoas crentes, um lugar onde não havia oportunidade de ter comunhão com outros irmãos, um lugar onde ele seria arrastado ao pecado. Não é? E você vê isso claramente quando você percebe que Noemi, ela permite que seus filhos se casem com mulheres moabitas. Não é? Diferente lá de Raquel, né, que vai mandar, desculpa, de Rebeca, que vai mandar o seu Jacó para a terra do seu tio, para se casar com uma mulher da sua família, para que ele não fizesse como Esaú, se casasse com mulheres ímpias. Noemi, ao invés de mandar os seus filhos a Israel para se casar com mulheres israelitas que conheciam a palavra do Senhor, ela permite que eles se casem ali, com mulheres pagãs, com mulheres que eram adoradoras de Quemos, que era o deus dos Moabitas. Não é? Então você tem um ecletismo, a maneira como essas pessoas vivem. Né? Então você percebe que a sinceridade deles estava cedendo aos ímpetos do lugar em que eles viviam. Aí você pode me dizer assim, mas puxa, pastor, Ruth não era uma mulher ruim, muito pelo contrário, não é? Ruth, ela vai se tornar fiel, adoradora do Deus vivo, vai ser avó do rei Davi. Eu vou dizer para você com certeza, mas o jugo desigual, ele não é uma regra. O que aconteceu com Ruth não é uma regra, é uma exceção. Tanto é que quando Orfa, a outra nora de Noemi, vai ser convidada a ir embora e a seguir os seus deuses, por mais que ela gostasse de Noemi, ela volta à sua casa e volta aos seus deuses. Então o que acontece? Quando nós perdemos a esperança em Deus e nós abandonamos as coisas do Senhor, nós vamos nos deparar com o quê? Com o mundo que jaz no maligno, e vamos adotar as práticas do mundo para a nossa vida.
certo? Agora tem uma diferença muito interessante aqui. Apesar de Noemi ter permitido o julgo desigual de seus filhos, ela foi uma sogra excelente. Excelente. Tanto é que aquelas mulheres estavam dispostas, a viúvas, segui-la para Belém. E ela evangelizou as duas mulheres, e apesar de ter exercido o chamado geral para as duas, o Espírito Santo eficazmente trabalhou no coração de Ruth, de tal maneira que ela não quer voltar à sua casa de seus pais, nem aos deuses de seus pais, mas ela vai dizer: o teu Deus será o meu Deus. Então, de certa maneira, Noemi, mesmo nas suas limitações, ela foi sal da terra e luz do mundo onde ela estava, certo? Terceiro ponto desse texto é que quando nós abandonamos, a terceira consequência de perder a esperança em Deus é que quando nós abandonamos os dons que Deus nos deu, quando nós vamos para o lugar do pecado, ele nos arrasta para a morte. O pecado sempre gera morte. Então, irmãos, o que acontece? Eles saem, todos eles de Belém, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, os filhos, né? E eles vão todos juntos para Moabe. Mas chegando lá, Elimeleque vai falecer. Nós não sabemos quanto tempo depois. Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas. E você pode dizer o seguinte: eles já eram pessoas doentes, né, pastor? Porque para ter esses nomes, Malom significa doente e Quilion significa fraco. Provavelmente eles já nasceram com algumas debilidades físicas, né? É algo a se pensar. Mas o fato, meus irmãos, é que a estada deles em Moabe arrancou tudo o que eles tinham. De tal maneira que nós vamos ver na próxima reflexão no livro de Ruth, que Noemi vai chegar em Moabe e vai dizer: olha, não me chamem de Noemi, que significava doce, agradável. Me chamem de Mara, que significa amargo. Não é? Moabe matou todas as esperanças que Noemi tinha. Né? Moabe foi mais terrível do que a vida que eles tinham em Belém. Então, meus irmãos, o pecado, ele nos mata em todas as áreas: física, emocional, os nossos relacionamentos, e especialmente a nossa saúde espiritual. Então, meus irmãos, nós não podemos, em hipótese nenhuma, perder a esperança. Nós temos que estar agora focados de que o Senhor está no controle. O que faltou a Elimeleque quando ele saiu de Belém? Faltou a Elimeleque a esperança. Elimeleque estava cansado ali, né, de estar como Gideão, malhando o trigo escondido, passando fome com a sua família. Ele decidiu encontrar lugares melhores para viver. Mas o que ele encontrou, na verdade, foi decepção, morte e fracasso. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar o convívio dos nossos irmãos. Nós temos que continuar orando uns pelos outros, nós precisamos estar intercedendo pela igreja, e eu vou convidar os irmãos a interceder pela vida da nossa irmã Márcia, lá de Colina. Eu vou convidar os irmãos a intercederem pelos nossos idosos, as pessoas da nossa igreja, e para que o Senhor nos fortifique na fé, para que sejamos fiéis até a morte, para herdarmos a coroa da vida, certo? Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Vamos agora, irmãos, orar ao Senhor, pedindo por esses dias maus, para que o Senhor nos alivie, para que o Senhor nos dê a esperança que nós tanto precisamos. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, porque o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos fortificado. Nos ajuda então, Senhor, a fazermos a sua vontade. Nos ajuda, Senhor, a não perdermos a nossa esperança em nenhum momento sequer. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes nas bênçãos que o Senhor nos deu, na palavra, na oração, na comunhão com os irmãos. Nos dá, Senhor, que fiquemos tão firmes nos seus propósitos que não sejamos tentados a caminhar para os lugares de pecado. Senhor, nos dá a certeza de que esses dias passarão e que o Senhor
nos fará triunfar sobre todas essas circunstâncias. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Cadê a Gabi? Gabi! Irmãos, vamos encerrar esse momento, então.